Começando mais um Falha de Cobertura e hoje vamos falar de Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, mas não vamos abordar nenhuma rodada da Champions League, não vamos abordar nenhum clube da Champions League ou nenhum jogador brasileiro reserva da Champions League, e sim dar uma visão ampla e profunda sobre essa competição que engana a maior parte da imprensa mundial, menos esse programa. Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Serginho, me pergunto se você fez o estudo aprofundado da Champions League que eu encomendei pra você. Você tá se perguntando ou você tá me perguntando? Eu tô me perguntando se eu deveria perguntar pra você, e eu perguntei. Eu fiz. Então eu respondo que eu fiz. E você quer que eu fale? Sim. Craque Daniel e amigos de casa. A Champions League é uma Libertadores, só que na Europa. Você pode aprofundar um pouco mais? Posso aprofundar. Então, quando você fala que a Champions League é uma Libertadores, só que na Europa, você quer dizer que ela é muito menos interessante que a Libertadores. Porque a Champions League ela não tem uma invasão de animais, ela não tem pancadaria recreativa generalizada e ela não tem policiais protegendo um atleta no escanteio e depois espancando esse mesmo atleta no final da partida. Lá na Champions, eles cobram o escanteio, os atletas completamente desprotegidos. Exatamente, como normal, podendo pensar que não. Agora, a única parte boa que tem na Champions League e não tem aqui é que lá na Champions, o terceiro colocado na fase de grupos não tem como parar na Copa Sul-Americana. Ainda. Bom resumo, Serginho, mas achei que faltou você mencionar que a Copa Libertadores da América, ela tem esse nome, ela foi batizada dessa maneira justamente em homenagem aos heróis que livraram a América do Sul do domínio europeu. Entretanto, qualquer jogador que se destaca na Libertadores da América, na primeira oportunidade, se liberta do seu clube sul-americano para viver o sonho de ser explorado por um time europeu na Champions League. Olha aí o paradoxo, Serginho. Paradoxo é uma palavra. Paradoxo é uma palavra. Já que tem aí esse paradoxo que você falou, não seria melhor a Champions se chamar Exploradores da América? Serginho, a Europa mudou. Tá? A Europa mudou. Hoje, eles tentam apagar essa imagem exploradora, até mesmo devolvendo itens roubados de culturas das Américas, Ásia e África para os museus locais, Serginho. E no futebol não é diferente. Olha o caso de atletas como Neymar, Felipe Coutinho e Lucas Moura, que depois de terem sido levados ainda criança para a Europa, foram devolvidos, largados aqui no Campeonato Brasileiro para poderem serem exibidos estáticos em estádios de todo o país. Formato! Bom, cara, Daniel, o formato da Champions League mudou também, cara, assim como mudou a Europa, o formato da Champions mudou, é um formato diferente. A Champions, hoje em dia, craque Daniel, ela é disputada em um formato de pontos corridos na primeira fase, mas com adversários sendo sorteados em 4 potes diferentes. Então são 8 jogos mais ou menos. Os melhores passam para uma fase de mata-mata, porém tem uma repescagem antes, craque Daniel. Ou seja, a Champions League virou uma grande Copa União. Uma grande taça João Avelange. Exatamente. Então periga aí o esporte a aparecer como campeão da Champions no ano que vem. Olha só como é que o europeu, né? É interessante a gente notar como o europeu se inspira na América do Sul quando o assunto é desorganizar um torneio. Qual é o risco, Serginho? Eu não duvido nada. Daqui a pouco eles criem a taça Mar Mediterrâneo para ser a taça Guanabara deles. Com certeza. E outra curiosidade, craque Daniel, é que a Champions League segue o chamado calendário europeu, que nada mais é do que um calendário que uma temporada acontece em 2 anos diferentes, como se você estivesse comprando um carro zero. Começa num ano e termina no outro. Exatamente. Você tem a temporada 24-25, você tem a 25-26. Parece que eles gostam de complicar. Imagina se isso acontecesse aqui, Serginho. Você imagina um torcedor do Juventude do Vasco chegar no fim de ano, no Natal, sem ter a situação do seu clube resolvida, com que mental que eles iam se sentar com a família numa ceia, Serginho. No aniversário de Jesus, isso até é anti-religioso, isso. Anticristão você fazer uma coisa dessa.
Nem no fim de ano eles teriam um momento de paz. E Natal é paz. E dado curioso também é que o maior país da Europa, que é a Rússia, está banida de competições europeias, ele não participa. É que o Campeonato Russo, Serginho, na verdade, ele nunca se assemelhou muito aos outros campeonatos europeus. O Campeonato Russo, na verdade, é um grande futebol de várzea, só que em vez de terra batida, lá é neve batida. E jogar o campeonato russo, eu acho que é a única maneira também que os atletas têm, atletas, por exemplo, como o Gerson, é a única maneira que eles têm de escapar de ser lembrado pela seleção brasileira. Então, eu acho que a Rússia é o único reforço. Se o atleta tá, como o Gerson, se destacando aqui no Brasil. Ele começa a ser convocado. Começa a ser convocado, vai ter que trabalhar no meio do ano. Vai ter que jogar nessa seleção. A Rússia é um ótimo destino para quem quer ser esquecido pela seleção brasileira, tanto que outros jogadores, né, conquistaram o sonho da invisibilidade no Campeonato Russo, como Nino, Bitelo, Jubal e Robert Renan, que não vêm sendo chamados para a nossa seleção. Com certeza. E nem seriam se estivessem jogando em qualquer outro lugar do mundo. Quer mais uma informação, Catarina? O menor país da Europa, que é o Vaticano. Serginho, só um segundo. No nosso programa sobre Champions League, você vai ficar falando qual que é o maior país, qual que é o menor país. Essa é a sua pesquisa? É minha pesquisa, minha pesquisa de doutorado. Tá eu bom. tenho Qual é o menor país da Europa? É o Vaticano. E também não tem time na Champions. O Papa não tem Champions? Não tem esse título? Não tem esse título e não tem nem esse time para ter esse título. Tanto é que isso poderia abrir aí as portas do futebol europeu para o nosso querido professor de geografia, Padre Murilo, treinador da 7ª série do Colégio Salesiano de Vitória. O professor Murilo poderia preparar bem essa equipe para jogar uma Champions e não fazer feio. A gente sabe disso. É interessante a gente notar que o Carlos Alberto, ex-jogador Carlos Alberto, tem um título que o Papa não tem, Serginho. Olha como são as injustiças do mundo. Mas eu acho difícil, de qualquer forma, você criar um ambiente esportivo competitivo num país onde só tem padres, Serginho. Futebol, a gente sabe que é cusparada na cara, futebol é patolada, é cotovelada, é orgia, e tirando a patolada, os atletas, talvez a orgia, os atletas padres não teriam essa malícia do futebol. Sem contar que seria um time, né, com uma média de idade extremamente elevada, seria como se você tivesse um time inteiro formado pelo atleta Nenê, Serginho. E se apenas um Nenê já está causando o estrago que está causando na juventude aí, prestes a ser rebaixado, você imagina um time inteiro de nenês na Champions League, o Vaticano ia virar saco de pancada, nem sei se isso seria espiritualmente saudável aí para o campeonato. Com certeza. E também o problema de categorias de base, né? Porque filho de padre geralmente demora muito para aparecer. Eu mesmo tenho um amigo de infância que ele era filho de um padre e que até os 16 anos ele morava no armário. E você morando no armário fica muito difícil você desenvolver habilidade esportiva. Cristiano Ronaldo! Com 141 gols na Champions, aproximadamente 100 a mais aí do que o Neymar, o português Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da competição, que já venceu em 5 oportunidades. Ele tem mais Champions do que o Patrick de Paula tem de Libertadores, Serginho. Talvez a gente até possa afirmar aqui, craque Daniel, que Cristiano Ronaldo é maior que Patrick de Paula. Eu tenho coragem para falar isso aqui. Será? Tenho sim, acabei de dizer. O fato é que Cristiano Ronaldo segue jogando na Champions, porém na Champions Asiática, que infelizmente não computa os gols para sua versão europeia. E quando o Cristiano Ronaldo descobriu isso, infelizmente ele já estava na Arábia Saudita com o passaporte apreendido pelo presidente do clube. Mas o importante é que ele e ainda hoje um obcecado por gols e obcecado também por abdominais. E esse abdômen vencedor, ele segue esperando até aqui no futebol brasileiro. O Cristiano Ronaldo, não sei se você sabe, ele foi companheiro do artilheiro Caio Jorge. Do Hipermercados Cruzeiro? Exatamente. Quando eles jogaram juntos lá na Juventus. E durante esse período que eles jogaram juntos, o Cristiano Ronaldo colonizou a perna do Caio Jorge, entendeu? Com uma tatuagem que diz o seguinte: Caio, da preparação, nasce a oportunidade. Assinado CR7. Você vê que a tatuagem, interessante, a tatuagem começa com Caio, para você não ter dúvida de que o conselho foi pro Caio Jorge. E não para uma outra pessoa, e o Caio Jorge acabou ouvindo só porque estava passando perto. E ainda com uma exclamação, Serginho, exclamação após o Caio! Ou seja, o Caio Jorge devia naquele momento saindo embora, fugindo do conselho, mas o Cristiano Ronaldo o obrigou a ser aconselhado. Não, Cristiano... Ele é muito determinado. Com certeza, o Cristiano Ronaldo, inclusive, obrigou o Caio Jorge a tatuar o conselho. Porque senão o Caio Jorge ia esquecer. E o Cristiano, ele não aceita ser esquecido. Ele é determinado demais. Ele fala com a mãe dele todo dia, a mãe dele é toda tatuada. Só de conselhos do filho? Exatamente.
ele provavelmente anda, imagino eu, com um tatuador particular, uma pessoa com o poder aquisitivo dele e com o poder de aconselhamento dele, deve andar com um tatuador particular para esse tipo de situação. Não são palavras jogadas ao vento, Serginho. Não me parece ser o caso. O filho dele, o robozinho, né? Ele tem, provavelmente aí, né? Como se for uma criança comum, deve ter os conselhos do pai tatuados pelo corpo. Vai dormir, chega de videogame, guarda seus brinquedos. Algumas tatuagens, talvez até mais de uma vez. A criança é assim, você tem que repetir. O problema só é que na posição que o Caio Jorge tatuou esse conselho do Cristiano Ronaldo na perna, ele só consegue ler o conselho meio de cabeça para baixo, cara. Então eu não sei se ele está entendendo direito. Provavelmente não. Curiosidade! Uma curiosidade é que enquanto na Libertadores da América são os jogos acima do nível do mar, que chamam mais atenção, na Champions o desafio são jogos abaixo da linha do mar, Daniel. A Holanda, por exemplo, tem essa característica de ser um país que fica debaixo d'água fumando a erva maconha, E você jogar futebol debaixo d'água fazendo uso de maconha é extremamente difícil. Por isso a Holanda tem jogadores tão qualificados. Não, imagina se um time desse da Holanda tivesse que jogar uma Libertadores em Cochabamba. Você sair debaixo d'água, que é onde eles moram, para jogar no alto de uma montanha, com um cachorro correndo no meio de campo e aquele policial dando cacetada e aquele pessoal de gorro tocando uma flautinha. Quando os holandeses recobrarem a consciência, ele já ia estar 3-0 por Jorge Wilstermann, Margarida. Eu tenho certeza disso. Justamente para evitar que os europeus tenham que sair de debaixo d'água para vir para a América do Sul disputar esse tipo de torneio, que para eles é extremamente desconfortável, é que a Europa tem, abaixo da Champions League, a Europa League. E mais abaixo ainda da Europa League, eles têm a Conference League, que é uma espécie de Copa Santa Catarina Galera Bet europeia. É uma competição onde só estão equipes europeias do nível do Figueirense e do Avaí, que coincidentemente são os clubes mais europeus do Brasil, apesar de ficarem em Figueira e no Avaí, respectivamente. Agora você imagina só a tristeza do torcedor das equipes que disputam a Conference League, Serginho, sendo que o europeu já é naturalmente triste. Não, com certeza. E se você pensar que tem tanta competição assim, e eles criam uma competição abaixo da outra, é por isso que eles têm que ficar fazendo guerra para criar mais países, entendeu? Senão você não vai ter país suficiente para jogar todos os campeonatos que eles criam. E outra curiosidade interessante é que assim como faz a Conmebol aqui na América do Sul, a UEFA, que organiza a Champions League, também tem medidas duras para combater o racismo nos estádios, como os cartazes Não ao Racismo, que infelizmente não tem tido bons resultados. É que só as palavras, apesar de elas serem muito interessantes, muito fortes, elas não são capazes de mudar o mundo, infelizmente. Nem música. Nenhuma música. Nem um solo. Eu tentei mudar o mundo, com a palavra Bliu. E não aconteceu nada. Bom, outra curiosidade é que o Real Madrid é o maior campeão da Champions, com 15 títulos. Você sabe como se chama quem é campeão 15 vezes, Serginho? Eu não sei, não sei se existe uma palavra para 15 vezes campeão. Talvez eles digam que são pentacampeões 3 vezes, tipo penta. Uma palavra, apenas uma única palavra, penta? É. Ou poderia ser hexatetratribi. Hexatetratribi. Também dá 15. Bom, seja como for, um torneio continental que tem um clube apenas, só ele, tem 15 títulos, Serginho, a mesma quantidade de títulos que o Joinville tem de campeonato catarinense, claramente não me parece ser uma competição tão competitiva assim. Com certeza. Agora, outra notícia importante é que na TV aberta aqui no Brasil, quem transmite a Champions League é o canal SBT. Então, são os europeus mostrando que esse campeonato não é tão importante à toa. Eles sabem da promoção de evento, eles conhecem de promoção do evento, porque um jogo onde no show do intervalo você tem o direito de passar um Chaves, de você passar uma pegadinha do Ivolanda, tá em outro nível de entretenimento. É o outro show de intervalo. Realmente não deixa nada a desejar nem para a NFL, nem para a NFL. Em termos de espetáculo no intervalo. Mas eu acho até, Serginho, que isso é porque o SBT não se curva de nenhum clube europeu. Se o SBT quiser, eles vão exibir uma reprise do Chaves ou informar um resultado parcial numa telecena
Ali na segunda tela, no meio de um ataque do Barcelona, eles não vão dar satisfação pra ninguém. Mas eu teria medo dos bilionários estrangeiros, entendeu? Porque eles podem ficar irritados com essa situação aí. Porque se hoje eles podem comprar qualquer clube do mundo, eles podem comprar qualquer televisão. Tanto é que eles compraram, por exemplo, um time europeu aí, e com o troco, eles levaram o Botafogo, cara, Daniel. Ali, ó, do meio da negociação. Infelizmente. Como moeda de troca. Infelizmente o Botafogo acabou no meio dessa Virando transação um troco aí. como se fosse uma bala. Mas isso é o Quer levar drama, uma bala? Isso é o drama da venda casada, Sérgio. Esse é o drama da venda casada que é ilegal. Você imagina, olha só, olha o que está acontecendo hoje. Hoje, o dono do Manchester City, o clube mais rico do mundo, o clube que emprega o Guardiola, o maior treinador de todos os tempos, precisa atender telefonema do Rogério Ceni, Sérgio. Porque ele precisa administrar o Bahia. O bilionário hoje em dia não tem um dia de paz. Só gostaria de finalizar o programa lembrando que o sonho de brilhar num clube da Europa habita os corações de todos os jogadores. Mas tão complexo quanto os caminhos da bola são as tramas e subtramas da geopolítica internacional. Poucos sabem que países como Rússia, Chipre, Luxemburgo, não o treinador, o país Luxemburgo, Cazaquistão, Azerbaijão, Vaticano, entre outros, também fazem parte da Europa. A mesma Champions que alçou o Messi e CR7 ao Olimpo do futebol mundial já teve uma edição decidida pelo atleta Belete. Já teve gols de Jardel e já teve Davi Luiz como o melhor jogador de uma partida. Então, ao sonhar com o futebol europeu, você pode acordar participando de um Estrela Vermelha versus Pafos, transmitido pelo SBT logo após o Fofocalizando e com narração de Thiago Leifert. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço e um beijo no seu sorriso. Forte abraço.